Olá, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Meu nome é Felipe Bellini, sou professor da Educação Básica e hoje a gente vai falar sobre os direitos das pessoas com deficiência. Fiz uma pesquisa rápida, elenquei aqui alguns dos direitos de pessoas com deficiências e a gente tem que conversar pontualmente quais são esses direitos de fato. Quem conversa sobre pessoas com deficiência, direitos de Estado, não com as pessoas, mas sobre, rapidamente vem alguém e fala assim, eles têm direito a comprar carro mais barato, tem direito a isso ou aquilo. Sendo que não é bem assim. Então, existem categorias de direitos e esses direitos são colocados para diferentes realidades da pessoa com deficiência. Um exemplo próprio disso é o direito ao passe livre interestadual. Quando a viagem é entre estados, o deficiente que tiver baixa renda pode requisitar esse passe livre. Ou seja, é dado passe livre nas viagens de ônibus interestaduais se e somente se o deficiente tiver baixa renda, ou seja, se ganhar até um salário mínimo. Isso é uma colocação importante porque mostra que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, dentro de sua legislação e organização, fornece o direito, mas ele determina quem precisa, quem não precisa e como é. Um segundo direito muito debatido é o direito à carteira de habilitação. O deficiente tem direito a poder requerer e fazer a renovação da carteira de habilitação, se e apenas se ele tiver condições de dirigir o próprio carro. Esse carro tem que ser adaptado, se necessário, e o deficiente vai fazer o exame acompanhado de um instrutor que possa avaliar isso adequadamente. Mas é essencial que ele seja capaz de dirigir o próprio carro. Uma vez que ele é capaz, ele pode requerer a carteira de habilitação normalmente. Uma terceira situação, que é o que a gente mais vê, são as reservas em estacionamento, reservas em transporte públicos. Então, o deficiente tem direito tanto à fila prioritária, quando ele chega num espaço de fila, num banco, quanto à vaga reservada, quanto aos assentos nos transportes públicos. Todo transporte público tem que ter os assentos para os deficientes. Esses assentos podem ser requeridos assim que o deficiente entra no ônibus. E hoje, os ônibus têm de ser adaptados na maior parte das cidades brasileiras para poder receber os deficientes. Isso é importante porque, sim, os deficientes estão em sociedade e uma vez que o transporte ele não é adaptado, a gente está limitando a locomoção deste cidadão. Então, a gente tem a reserva de vagas especiais em estacionamentos públicos e privados, a reserva dos assentos nos transportes, mas não são apenas esse tipo de reservas que existem. Os deficientes têm direito a 5% das vagas nos concursos públicos. Essas vagas são ofertadas quando o concurso tem mais de 20 candidatos. Então, se um concurso tem 20 candidatos, uma vaga tem que ser para um deficiente físico. Hoje em dia, a gente tem 2 seleções de vagas em concursos públicos. A cota de vagas para cidadãos brasileiros negros e a reserva de vagas para o cidadão com deficiência. No caso do cidadão com deficiência, há 5% das vagas reservadas para eles. Mas não é só no espaço público e nos empregos públicos que existem essas reservas. Para empresas com com um montante de funcionários, essas empresas têm que reservar de 2 a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência. Obviamente, as pessoas com deficiência
tem que ter condições claras de desenvolver suas tarefas na empresa. A empresa não é obrigada de maneira nenhuma, nem o concurso público é obrigado de maneira nenhuma a aprovar um funcionário que não tem condições plenas de exercer sua função. Então, ele tem que ter as atribuições físicas e competências cognitivas para desenvolver determinada função. Claro que o espaço deve prover com as adaptações necessárias, claro que se esclarecidas. Então, existe aí um mito, né, de que o funcionário público que concorre, que alguém quer concorrer, que quer se tornar um funcionário público e tem deficiência, ele pode concorrer a qualquer vaga. E isso não é verdade, nem nunca foi. Existe todo um grau de perícia quando a pessoa se candidata e tem deficiência. Então, ela vai visitar o perito, vai ser conversada, existe uma análise para isso, porque ela tem que ser competente para exercer a função dela. Chegamos à parte da aquisição do automóvel. Então, assim, o automóvel é um grande mito, né? Existe, sim, um desconto para se comprar, mas esse desconto é simplesmente a isenção de impostos. Ele continua pagando pelo automóvel, mas ele não vai pagar o IPI, o ICMS e o IOF desse automóvel. Por que que existem esses descontos? Para que o deficiente possa comprar o carro com as adaptações necessárias. Então, existem todos os descontos para que ele possa comprar esse carro com essas adaptações necessárias, numa condição melhor. É normal, é comum, certo? Em qualquer país do mundo, civilizado, democrático, que isso aconteça. Afinal, é um custo que a pessoa não pôde prever. Ela nasceu com essa necessidade. E daí a gente continua nos direitos. E vem o que é mais interessante, eu acredito, para esse canal. Todo o deficiente tem o direito a se matricular nos cursos regulares de instituições de ensino, sejam essas instituições de ensino superior ou não. A escola privada ou pública deve receber o estudante com deficiência e devem ser feitas as adaptações. Pais de filhos com deficiência, com um problema X na escola, imediatamente vá ao Ministério Público. No caso de escola pública e escola privada, vá ao Ministério Público, dê queixa da escola e o Ministério Público vai fazer a exigência imediata do rapaz que vai acompanhar o seu filho, das adaptações prediais para poder exercer, ou a escola vai poder, né, alterar o local de sala de aula. Então, se a sala de aula era no nível superior, ela coloca no andar inferior, para que haja a facilitação da vida da pessoa com deficiência. Seguindo aí nos direitos, a gente tem quando esse cidadão que tem uma deficiência X, ele necessita de alguém que dê assistência permanente, ele recebe 25% a mais em sua aposentadoria por invalidez. Qualquer cidadão com deficiência pode se aposentar por invalidez. Essa aposentadoria garante o benefício mínimo do INSS atualmente, mais 25%. Todos esses benefícios são entregues a deficientes. Esses deficientes, essas pessoas portadoras de necessidades especiais, podem ser surdas, podem ser cadeirantes, podem ser cegas, podem ter um problema congênito. Desde que elas precisem de assistência, elas têm essas condições.
Então é isso, pessoal. Se faltou algum direito, coloca aqui nos comentários. Posso fazer outros vídeos. E vamos trocando ideia, vamos se ajudando. E vamos em frente. Se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.